Olá, somos do grupo 4, Franciele, Jonathan e Lucas. Na teoria das relações humanas, Elton May, o valor do salário é secundário ao valor do rendimento do trabalhador. As pessoas têm necessidades de serem reconhecidas por aprovação social e na participação dos grupos sociais com os quais convivem. A motivação humana procura explicar por que as pessoas se comportam de determinadas maneiras. É a atenção persistente que leva à ação visando a satisfação de uma necessidade individual. Corporativamente falando, é o processo e a consolidação de estímulos e influências no comportamento das pessoas para atingir um objetivo comum para a organização. No entanto, ninguém motiva outra pessoa. A motivação é algo íntimo, pessoal, provocado por alguma necessidade individual. O que as organizações podem fazer é criar instrumentos que mostrem e explicitem aos colaboradores a motivação para atingirem uma satisfação. Uma das formas de despertar a motivação das pessoas é por meio do clima organizacional da empresa. Ele representa o ambiente psicológico e social que existe em uma organização e que condiciona o comportamento dos seus membros, assim conduzida por um líder. Liderança. A liderança é o processo em que uma pessoa é capaz, por suas características individuais, de entender a necessidade da organização e obter o envolvimento e a participação dos colaboradores para alcançar os objetivos dessa organização. A liderança é necessária em todos os tipos de organização e pode assumir feições diferentes. Teoria que categoriza os tipos de lideranças adotadas pelas empresas. Teoria de traços de personalidade. Algumas características marcantes dos líderes são traços físicos, energia, aparência pessoal, estatura e peso. Traços intelectuais, adaptabilidade, agressividade, autoconfiança e entusiasmo. Traços sociais, cooperatividades, habilidades interpessoais e administrativas. Teoria sobre estilos de liderança. Estilos de comportamentos adotados para líderes. Liderança autocrática. O líder centraliza decisões e impõe ordens ao grupo. Liderança liberal. O líder delega totalmente as decisões do grupo e não controla o comportamento dele, deixando-o à vontade. Liderança democrática ou consultiva. O líder conduz e orienta o grupo e incentiva a participação. Olá, meu nome é Lucas. Vou continuar falando um pouco sobre os focos do Elton Maia, em particular agora a comunicação, que é o que a gente utiliza, né, para expressar nossos desejos, satisfações, reclamações, frustrações e também para uma informação ou atingir um objetivo. E dessa mesma forma de comunicação que deve ser adotada nas organizações de forma clara, eficaz e transparente para que seus funcionários conheçam e entendam os desafios da empresa. A teoria das relações humanas, a comunicação é importante no relacionamento entre as pessoas e na explicação de orientações para os objetivos organizacionais. A qualidade dessa comunicação, ela depende da qualidade da comunicação entre as pessoas. Por isso a comunicação ela deve ser feita de uma via de mão dupla, né? Ou seja, um líder deve comunicar ao seu subordinado e este ao seu líder. O funcionário ele vai trabalhar melhor quando ele conhece o que deve ser feito, como deve ser feito e o prazo para entregar. Dessa forma, a organização ela tem um trabalho mais eficiente, quando o líder e liderados têm um entendimento comum das responsabilidades, do desempenho e dos resultados que a empresa determinou. Sou o Jonathan. Falar então, dando sequência nas organizações informais. As organizações informais surgem em consequência de um conjunto de relações e interações entre pessoas. Os grupos informais definem regras de comportamentos, recompensas ou ações sociais, objetivos e escalas de valores, crenças e expectativas.
O que define uma organização informal são os padrões de relações não encontrados no organograma da organização, amizades e antagonismo. Indivíduos que se identificam com outros grupos, que se afastam de outros, e uma grande variedade de relações no trabalho de fora deles. Então, qual é a origem da organização informal? Ele surge por meio de interesses comuns, que se desenvolvem em um certo número de pessoas. Elas passam a se sintonizar mais intimamente. As características da organização informal são relação de coesão e antagonismo, prestígio, colaboração espontânea, possibilidade de oposição à organização formal, padrões de relações e atitudes, mudanças de nível e alterações dos grupos informais, transcende a organização formal e padrões de desempenho nos grupos informais. Como nem sempre existe uma correspondência entre a formação dos grupos formais e informais, os gestores devem detectar e entender e analisar a relação entre esses dois grupos dentro da empresa. A compreensão das relações humanas, da formação dos grupos informais e as suas relações com o grupo formal da empresa permite ao administrador melhores resultados de seus subordinados e traz para dentro da organização um clima no qual as pessoas são encorajadas e exprimir-se de forma livre e sadia. Dinâmica de grupo. Em uma dinâmica de grupo, cada membro influencia e é influenciado pelos outros, estabelecendo uma relação intrínseca. As relações que os membros de um grupo mantêm com outros grupos são chamadas de relações intrínsecas. Esses grupos se caracterizam pela finalidade ou objetivo comum, estrutura dinâmica de comunicação e coesão interna. As relações humanas são os contatos consistentes estabelecidos entre os empregados e seus colegas, entre os seus subordinados e os seus chefes, entre os elementos de uma seção e aqueles de outra. Um programa de relações humanas tem como objetivo fomentar a compreensão eficaz entre os membros de uma comunidade de trabalho, para não só conseguir uma maior satisfação das necessidades materiais e espirituais do homem, mas também uma substância aumentando da produtividade. O sucesso das organizações depende diretamente das pessoas. Os novos papéis da administração é saber comunicar, liderar, motivar e conduzir as pessoas.